Seja muito bem-vindo, eu sou o Fabiano e eu ensino esquadrias de alumínio. Nós estamos dando continuidade ao nosso projeto. Então a gente começou um projeto com 3 aulas. Na primeira aula, perfis, na segunda aula, acessório e na terceira aula será folgas e descontos. Essa é a nossa segunda aula. Na aula passada, nós criamos a tipologia da janela 3 folhas da linha Suprema. Todos os perfis, com todas as explicações, criei uma playlist. Na descrição você pode acessar a playlist e assistir às aulas na sequência certa. Essa é a nossa segunda aula. Nessa aula nós vamos trabalhar os componentes que nós vamos utilizar nessa janela de 3 folhas da linha Suprema. Então, primariamente, a gente precisa do desenho do projeto, né? Então, basicamente, a gente precisa disso aqui para começar a explicar. São 3 folhas. 1, 2, 3 folhas. Então, foi o que a gente aprendeu na aula passada, todos esses perfis, todos os encaixes com uma explicação. Então, vale a pena ver se você não viu. Agora, essa janela 3 folhas da linha Suprema, ela precisa dos acessórios. E os acessórios, eles são muito parecidos. Então, eu vou explicar para você e dar o código de cada acessório nessa aula, para que, quando a gente una as 3 aulas, aula 1, aula 2, aula 3, você tenha uma lista para comprar o material de forma certa e você também tem as folgas e descontos para poder cortar esse material e não errar em nenhum desses processos, tá? Então, eu quero começar falando o quê? Aqui nós temos o nosso quadro. No nosso quadro existe aqui algumas peças que a gente pode colocar como acessório. Primeiro que a gente pode colocar como acessório no quadro é o nosso contrafecho. Eu vou mostrar para você aqui o nosso contrafecho. Eu vou com calma aqui, tá? Vou deixar disponibilizado também o catálogo na nossa descrição. Então, dá uma olhadinha nos links de descrição, porque são links importantes referentes a essas aulas. Olha só, então aqui eu tenho o quadro. Esse quadro ele vai precisar, na hora que essa folha fechar aqui, nesse quadro vai uma mata junta. Dentro dessa mata junta, que é um perfil de mata junta que a gente viu na aula passada, pode ser o Sul 008 ou o Sul 291, dentro dela vai um contrafecho. E aí, existe 2 tipos de contrafecho na linha Suprema. Então, eu vou mostrar aqui para você. Existe esse contrafecho, que é um contrafecho duplo, né? Mas ele não serve para aquilo que a gente quer, ele não é o certo. Para o que a gente quer, tá as medidas dele aqui também, né? É esse aqui, ó. É esse contrafecho que ele vai descer aqui dentro da mata junta, tá vendo? Então, esse contrafecho é o que a gente quer utilizar. Então, o contrafecho, ele vai ser colocado aqui na mata junta e aqui na mata junta, para na hora que a folha encostar lá, ela travar e ela travar no contrafecho. O código desse contrafecho, vou colocar o código e depois vou colocar o que é, tá? É o COM 370. Ele é o contrafecho. Assim fica melhor na nossa didática, né? Que a gente vai colocando, se precisar voltar, a gente consegue falar os códigos corretos, certo? Então esse contrafecho vai ali. Agora, na folha, vamos para a folha. O que a gente vai utilizar na folha? Na folha, geralmente, para fechar no contrafecho, a gente vai precisar da concha, né? Então a concha aqui e a concha aqui. E a concha ela já vem com um gatilho, você compra ela em par, né? Já vem com um gatilho, que na hora que ela encosta, ela fecha no contrafecho aqui e contrafecho aqui. Então, qual que é essa concha? Essa concha aqui, a gente tem diversos modelos. Deixa eu achar o modelo que a gente mais utiliza dela aqui. Eu tenho uns 4 modelos dessa concha. Tem ela com chave, tem ela sem chave, mas depois no próprio catálogo você pode dar uma conferida na parte dos acessórios. Deixa eu só achar que a gente mais utiliza. Isso, essa daqui, ó. Então a concha que nós vamos utilizar
vai ser essa daqui, ó. Que ela tem essa trava aqui, tá vendo? Essa trava aqui é responsável por travar no contrafecho que a gente acabou de separar. Agora, tem essa, ó. Essa. Tem mais pra cá, mais pra cá. Então, é legal a aula de componentes e acessórios, porque aí você consegue entender não somente sobre o acessório, mas também você ter o código do acessório certo para você comprar. Porque geralmente isso aqui a gente compra pelo código. Então aqui, ó, essa concha é a FEC 636. A gente chama ela de concha, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, concha. Então eu vou chamar ela de concha. E aí essa concha vai aplicado aqui e aqui, certo? A gente precisa aqui também de roldanas, para que essas 3 folhas aqui, ó, elas venham correr. Então vamos dar uma olhada aqui nas nossas roldanas também, que a gente precisa. Aí a gente vai ter roldana com regulagem e vai ter roldana sem regulagem. Geralmente eu uso a roldana com regulagem, tá? Vou te mostrar ela, deixa eu só colocar o código aqui. É a ROL 400. Deixa eu pegar a com regulagem aqui. Pera aí. Eu gosto de usar aquela que tem regulagem. Só um minutinho. Aqui. ROL 440. 440. Então é a roldana. Por que eu gosto de utilizar a roldana com regulagem? Porque às vezes quando você instala a janela, se você precisar fazer alguma movimentação na folha, você tem a regulagem das roldanas, que ela te dá cada roldana, ela joga 1 centímetro, né? 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá. Então na hora da regulagem lá no vão, para a forma mais simples, é você usar uma roldana com regulagem. Então a ROL 440 é essa roldana, aqui ó, roldana com regulagem, tá vendo? Ela vai basicamente dentro do SU 053 e do SU 225. O que a gente está usando aqui é o SU 053, que é para janela, né? SU 053 para janela. E a gente vai usar a ROL 440 como roldana. Então cada uma vai 2, vai dar 6 roldanas. A gente também tem aqui um acessório muito legal na linha Suprema, que ele, além dele cobrir as usinagens, ele vai aqui, né? Vai aqui, aqui, vai aqui, aqui também. Além dele cobrir todas as usinagens, ele também tira a folga. Ele não permite que fique alumínio batendo com alumínio. Então, quando você vê aquela janela que fica alumínio batendo com alumínio, na linha Suprema não tem esse problema. Se você utilizar esse acessório. Esse acessório, ele é o guia deslizante. Vamos lá. Na linha Suprema tem muito acessório, tá? Eu vou compartilhar com você os que eu uso para a janela funcionar com perfeição. Não todos os acessórios indicados, mas os que eu acho que são primordiais e os que eu utilizo, tá? E aí eu estou ensinando o que eu faço, certo? Eu vou ensinar o que eu não faço. Deixa eu pegar aqui. Eu só achar, pessoal, o guia certo. Eu compartilho com você. Parece que desapareceu. Vamos lá, vamos com calma. Aqui, ó. Então vamos, deixa eu só colocar o código dele aqui pra gente não esquecer. Então eu vou colocar aqui, ó. NYL de nylon 332. Ele é o guia deslizante, tá? Então aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse daqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o nosso guia deslizante. Agora, a aplicação dele aqui, ó. Tá vendo? Então ele, na linha Suprema já tem o canal, o próprio perfil onde ele vai encaixar. E ele tem um parafuso aqui onde você dá o torque, onde você quer. E ele não permite o alumínio pegar com alumínio, ele tira a folga também.
Então a janela fica bem justinha e quando bate vento na janela ela não trepida, né? Então é uma janela muito boa de se fazer. Esse é o guia deslizante que a gente precisa colocar também aqui. Algumas pessoas utilizam, outras pessoas não, mas para utilizar esse acessório aqui eu nem vou colocar ele, porque geralmente a gente faz o furo no trilho para a saída d'água. Mas tem pessoas que gostam de ter o estampo da linha suprema ou ter o alicate para que você faça essa usinagem. Então se você tem um alicate para fazer a saída de dreno ou você tem o estampo para fazer a saída de dreno, seria interessante você usar então a caixa de dreno, que seria essa daqui, ó, caixa de dreno de baixo, né? Essa daqui, ó, Nylon 329. Eu não vou colocar lá, tá? Porque eu não utilizo, eu faço o furo redondo aqui com a broca escalonada e para mim é o suficiente. E aqui a parte de cima também, se você quiser colocar também é um vedador, né? Para vedar vento, mas também eu não utilizo. Esse eu não utilizo, mas existe a possibilidade de utilizar. Eu não utilizo, tá bom? Eu utilizo só o básico para a janela funcionar perfeitamente. Mas eu estou te mostrando e aí se você quiser utilizar, dá para utilizar, certo? Vamos ver aqui o que mais eu consigo. Agora vamos para a parte interna, que aí é uma parte bem importante. Eu vou falar sobre guarnição, vou falar sobre guarnição interna, guarnição externa e sobre espessura de vidro, tá? Mas se você olhar no catálogo, você vai ter também essa especificação no próprio catálogo, tá? Eu vou trazer aqui a especificação. A mais comum que eu utilizo, aqui, ó. Então, no catálogo tem essa página aqui, ó. Essa página do catálogo, ela mostra alguns perfis e ela explica também como que é feito aqui também, o que você usa com o que. Então, se você ver aqui em cima, a gente tem espessura de vidro, guarnição interna, guarnição externa. Vamos lá, espessura de vidro, é a espessura desse vidro aqui. Guarnição interna é a borracha dentro, tá? Guarnição externa é a fita autocolante aqui, a vedadora, né? Fita vedadora autocolante para, se você perceber aqui a disposição certa que o vidro tem que ficar, ele não pode encostar no alumínio. Então você vê aqui que o vidro está aqui na guarnição lá e na guarnição aqui não está encostando em nenhum lugar a mais. É assim que tem que ser feito. Agora o conjunto que a gente está utilizando ali na janela é o nosso SU 039 e o nosso SU 053. Então, SU 039, SU 040, SU 041 vai montar a estrutura daquela janela. Então, nós vamos utilizar o vidro baseado nisso. SU 053 é a nossa largura. Então, vamos pensar aqui. Primeiro, vamos pensar aqui que... Por que muito, quando você vai colocar o vidro na janela, muito vidro quebra? Principalmente na linha suprema. Porque a altura da borracha da Suprema tem que ser para os perfis de altura aqui é uma borracha, e no perfil de largura tem que ser uma borracha, uma guarnição diferente. Guarnição é a espuminha autocolante. Deixa eu ver se eu vejo ela aqui. Deixa eu mostrar para você ela aqui. Ó, essas daqui, ó, são as espuminhas autocolantes. Você tá vendo que ela tem várias medidas? Ó, ela tem várias medidas, ó. E aí a gente vai utilizar a medida de acordo com o vidro. O que vai determinar, então, qual que vai ser o conjunto que eu vou usar de guarnição interna e guarnição externa? É a espessura do vidro. Vamos pensar nessa janela aqui, para o nosso exemplo, que é mais comum e mais utilizado, vidro de 4 milímetros. Então eu vou colocar aqui, vidro de 4 milímetros. Quando eu defino vidro, vamos lá. Vidro, 4 mm. Definir o vidro, eu consigo definir as guarnições. Então, quando alguém chega para falar, Fabiano, qual que é a guarnição que eu uso na linha suprema? Qual é a borracha que eu uso na linha suprema? É um pouco difícil de responder, porque tem que saber. Beleza, qual é o vidro que você vai utilizar? A partir do vidro, a gente determina a guarnição interna e a guarnição externa. Na linha suprema, eu costumo utilizar até 8 milímetros o vidro, mas no catálogo ele pede até 6. Mas aí quando eu utilizo 8 milímetros, o que eu faço? Eu elimino, no 8 milímetros eu elimino a guarnição interna, que é a borracha, e eu passo um fio de silicone. E aí eu consigo usar até 8 milímetros. Mas no catálogo técnico, ele pede vidro de até 6 milímetros, tá? Então aqui nós vamos usar um vidro de 4 milímetros comum, nessa nossa janela de 3 folhas sequenciais da Suprema, e aí determinei o vidro, eu olho na tabela. Primeiro, para as alturas, eu vou olhar na tabela. Então eu vou lá, na tabelinha aqui, ó. A tabelinha está aqui, ó.
SU 039. Primeira marcação aqui é vidro. Eu quero vidro de 4 milímetros aqui, não é? Então, se eu seguir aqui, ele vai me dizer, você vai usar a guarnição interna, que é a borracha, dentro aqui, né? A guarnição interna é a GUA 256 e a guarnição externa, a GUA 157, que seria essa espuminha de fora. Vamos só anotar isso e eu vou mostrar as espessuras para você. Porque aí você pode comprar também por espessura. Vamos lá, então eu vou utilizar o vidro de 4 milímetros e aí eu vou usar a borracha. A borracha vai ser, o código dela vai ser GUA, vou colocar aqui, GUA 256. Esse aqui é o código. Vidro de 4 milímetros, o código da borracha. Esse aqui, GUA 256. Aí eu vou ter a espuminha de dentro que ela é autocolante. Então eu vou colocar aqui autocolante, tá? Autocolante. A autocolante, nesse nosso exemplo aqui, ela vai ser a GUA 157. Então, com a combinação do vidro de 4 milímetros, a borracha que você vai utilizar, a GUA 256. A fita autocolante, a GUA 157. Aonde essa fita autocolante aqui tem uma diferença nela. A diferença nela tá, aqui são nos perfis de altura. Tá? Nos perfis de altura. Porque no perfil de largura vai mudar. Então vamos ver, quando a gente for utilizar no perfil de largura, ela tem que ser um pouco menor. E eu vou explicar por quê, tá? Então vamos lá, uma delas aqui vai mudar. Aqui, ó. Agora que a gente pega aqui, ó, SU 053, que é o nosso perfil de largura. Tá vendo essa aqui, ó? Vai manter a mesma, né? Ó, GUA, aqui, ó, 256. Aqui, ó, GUA 256 no vidro de 4 milímetros. Só que quando a gente segue a linha aqui, ó, do 4 milímetros, aqui dá diferença, ó. GUA 258, e aqui, ó, dá GUA 157. Eu vou colocar ali, eu vou trazer a explicação para você também por que isso, tá? Então aqui, ó, no autocolante, GUA 258. GUA 258. Ela vai ser para o nosso perfil de largura. Então, na hora que a gente faz a montagem, aqui, ó, os perfis de altura, e na hora que a gente coloca o perfil de largura, esse perfil de largura ele vai encaixado por dentro dos perfis de altura. Então logo acontece que fica um dente. E aí na hora que você vai colocar a borracha, você vai compensar para deixar ele todo nivelado na borracha. Então na borracha autocolante que eu falo, né? Aqui, ó, na autocolante. Então você vai utilizar nas alturas o GUA 157, vai passar e aí ele é um pouquinho mais alto, depois a autocolante, a GUA 258, você vai passar na largura. E aí na hora que você olhar, vai estar todo nivelado para receber o vidro. Aí na hora que você põe o vidro, põe o baguete, na hora que você vem com a borracha, que é a mesma borracha, GUA 256, você vem colocando a borracha, ela dá pressão e também não quebra o vidro. Agora, se você utilizar a mesma borracha aqui e aqui, é bem possível que na hora que você estiver ali acunhando a borracha, o vidro ele quebre, se for um vidro comum. Então a quebra de vidro está muito relacionada a usar essa combinação errada. Então quando você usa essa combinação errada, você tem perca de material, perde o vidro, né? Porque muitas das vezes, porque o que acontece? Quando você usa o que o catálogo técnico ele indica para você usar, a borracha não fica muito apertada, a borracha não fica caindo, é a borracha, é o vidro certo, com a borracha certa, com as guarnições externas, que são as autocolantes certas. Agora, vamos ver isso em questão de espessura aqui no próprio catálogo, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos achar aqui, ó. Então, olha o tanto de borracha que eu tenho, pessoal. Olha o tanto de borracha que eu tenho. Você me pergunta qual borracha eu vou utilizar, Fabiana? A gente tem que seguir a regra. Então, essa aqui é a regra mais comum, mas no próprio catálogo técnico te ensina isso, tá? Então, olha lá. A GUA 257. Você tá vendo que o tipo de, ela é tipo de borracha cunha, né? Aqui, ó. E aí vai falar
as espessuras que ela tem. Ó. De altura aqui ela vai ter 12 e aqui meio que de largura 6,3. Então essa borracha aqui é a Aguá 256, o que está pedindo para a gente lá, certo? Só que é o tanto que tem. E quando você for no fornecedor tem muito mais do que isso. Então tem que pedir pelo código certo. E aí nós vamos agora olhar essas borrachas autocolantes, essas espuma autocolante, que é a guarnição externa, que também, ó o tanto que tem. Então você vai precisar, Fabiano, qual que eu uso? Aí eu vou falar, cara, depende, tem que ver o vidro, vai determinar a guarnição que você usa. Mas, ó no nosso primeiro exemplo, nós vamos usar a autocolante, a Aguá 157. Quando eu procuro aqui a Aguá 157, olha a altura dela aqui, ó. Aguá 157, ela tem 6,2 de altura e 11 de largura. 11. Só que se você olhar aqui, ó, ela tem 11, essa tem 11, essa tem 11, essa tem 11. Por quê? Porque 11 é a aba onde ela vai encaixar. Então não adianta ter só 11, você tem que falar, ela tem 11, mas qual que é a altura que você quer? Então, se eu vou usar o vidro de 4 mm, eu quero a Aguá 157, eu quero 11 por 6. Aí você pode pedir, eu quero a espuminha autocolante 11 por 6, que aí você sabe que é o código dela, Aguá 157. E aí, nós vamos usar aqui na nossa travessa, está pedindo para a gente usar a Aguá 258. Então vamos ver aqui a diferença que vai dar. Olha só, então dá uma diferença de 2 mm só. Aguá 258, dá uma diferença de 2 mm, que é o dente que eu falei para você. Então quando você coloca essa espuma com 6 e aí você vem na outra com a espuma com 4, vai compensar o dentezinho que fica lá no perfil interno. E aí ele vai ficar todo na mesma altura, para que você então possa preservar o vidro. Nunca mais vai quebrar vidro, pelo menos isso, né? Nunca mais vai quebrar vidro. Então aqui, esses são basicamente os acessórios que você vai utilizar para fazer essa janela 3 folhas com a explicação. Pessoal, nós temos vários treinamentos. Treinamento da linha Suprema, treinamento 3.0, treinamento 2.0, treinamento para quem está iniciando. Aqui na descrição eu vou deixar alguns links, você pode acessar esses links e até conversar por WhatsApp para ver o que você está precisando, o que você necessita, uma consultoria. Nós estamos aí para ajudar nesse sentido, tá bom? Então essa foi a nossa aula, nossa segunda aula, e nós vamos para a nossa terceira aula. A terceira aula é a aula de folgas e descontos. Se você não viu, veja aqui na playlist e acesse essa playlist que ela está muito bacana com esses projetos novos.